passar debaixo de escada, quebrar espelho, ver gato preto na rua. Essas são algumas das superstições que muitos acreditam que podem trazer um azar danado, principalmente em dias de sexta-feira 13, data considerada assombrosa. Mas qual é a origem da data? Crenças e lendas rondam esse dia. A origem da sexta-feira 13 pode estar relacionada à Bíblia. Jesus Cristo teria sido crucificado em uma sexta-feira, após celebrar a ceia com 13 pessoas, dando origem à data. Outra história que pode ter marcado a data é a história do rei Filipe, da França, que teria perseguido os templários numa sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307, após ser negado a entrada para se filiar à ordem religiosa dos Cavaleiros Templários. Hoje eu separei para vocês 13 lendas urbanas brasileiras. Confira agora. Sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. A menina sem nome. A primeira lenda é relacionada a uma criança que foi abusada e morta em uma praia do Recife. Segundo a história, a menina foi encontrada por um pescador, mas a sua identidade nunca foi descoberta. Apesar da mídia divulgar o caso, nenhum familiar da garota apareceu para reconhecer o corpo. A menina foi sepultada como indigente, numa cova comum, em 22 de junho de 1970. Uma funerária se sensibilizou com o caso e patrocinou o enterro da criança. 2 anos após o caso, a menina foi desenterrada e o corpo encontrava-se intacto, o que fez a garotinha ser considerada uma santa católica popular, que não é considerada santa pela igreja. Muitos populares iam até o túmulo e consideravam o local de devoção. Na capital de Pernambuco, ela já é considerada realmente uma santa. A lenda ainda cita muitos pedidos que foram atendidos por ela. Mas toda lenda tem um lado cabuloso, né? Milagres à parte, dizem que a menina sem nome vive assombrando quem anda de carro à noite em Recife. Ela passa no meio da rua e os carros acabam sofrendo acidentes para desviar da criança. Que história, hein? 2. O palhaço do coqueiro. A história que aconteceu no bairro Janga, Paulista, Pernambuco, conta que havia um palhaço muito famoso na cidade, conhecido por tirar gargalhadas de todos. Esse mesmo palhaço tinha um filho, e o seu maior sonho era se tornar palhaço também, igual ao pai. Contudo, ele não teve o mesmo sucesso e não conseguia fazer ninguém rir. Frustrado e muito abalado, o menino enlouqueceu e fugiu do circo. Atormentado pela grande tristeza em ver o sonho de ser um palhaço indo de água abaixo, o jovem louco encontrou na lua minguante o único esboço de um sorriso. Desde então, sempre quando era noite de lua minguante, ele subia em um coqueiro para apreciar o grande sorriso lunar, bem de perto. Mas quando a nuvem cobria a lua, o jovem encantado descia do coqueiro, em busca de outros sorrisos. Quando ele encontrava alguém, o jovem começava a fazer palhaçadas, sem graça. Se a pessoa não lhe mostrasse um sorriso, ele a hipnotizava e batia, até ver um sorriso. Em uma outra versão dessa lenda, o palhaço matava quem não esboçasse nenhum sinal de felicidade. 3. A mão fina. A lenda da mão fina era usada no Nordeste para disciplinar crianças que faziam pirraça. A lenda diz que a mão fina de uma criança, amaldiçoada por ter sido muito sem educação e maltratar os pais durante a vida, viria por baixo da brecha da porta, puxar o pé das crianças e até arranhá-las. Bastaria uma pirraça por parte da criança para que a mão fina viesse a atacar. 4. Carroça sem cavalo. Conta-se que em noites frias de inverno crescia um forte nevoeiro, trazido pelo mar, e nessa noite ouviam-se muitos barulhos estranhos.
Os moradores da cidade de São Francisco, que é a cidade mais antiga de Santa Catarina, eram acordados de madrugada com um barulho perturbador. Ao abrirem a janela de casa, os moradores se assustavam com a cena. Havia uma carroça andando sem cavalo e sem ninguém puxando. Andava sozinha. Na carroça haviam objetos barulhentos, como panelas, bules, inclusive alguns objetos amarrados do lado de fora da carroça. O medo dominou a pequena cidade. A lenda ainda diz que um carroceiro foi morto a coices pelo seu cavalo, por maltratar o animal. Nas noites de manifestação da assombração, a carroça aparecia de um nevoeiro, assustava a população e depois de um tempo voltava a desaparecer no nevoeiro. 5. A perna cabeluda. A lenda da perna cabeluda surgiu em Recife, na década de 1970, quando foi achado uma perna humana cabeluda, boiando em um rio Capibaribe. A história diz que a perna mal-assombrada corria atrás das pessoas nas ruas da capital pernambucana. Tudo avaliado pelo depoimento de testemunhas, que afirmavam terem sido perseguidas por ela. A criatura assustadora rondava e aterrorizava os desavisados que passeavam à noite em lugares solitários e ruas desertas do Recife. Segundo a lenda, quem teve o azar de encontrar a criatura pela rua, trata-se de uma perna coberta de pelos asquerosos, que parece ter vida própria e se desloca em pulos. A perna ainda costumava atingir as pessoas com poderosos chutes, golpes precisos que, na maioria das vezes, atingia o traseiro das vítimas. 6. A Bruxa de Curitiba. No século XIX, um navio cheio de italianos atracou em Paranaguá, no litoral de Paraná. A maioria dos imigrantes foi para Curitiba para trabalhar na lavoura. Assim, parte dos imigrantes montou um bairro chamado Santa Felicidade. Havia uma moça chamada Constantina e a sua mãe, Dona Lola. Lola sempre falava para a filha: "Você precisa se preparar para a feitiçaria. Afinal, você é uma bruxa de descendência italiana. Nunca se esqueça, ninguém se torna uma bruxa, pois isso precisa ser um dom de nascença, e esse é o seu destino. Porque o castigo de uma bruxa que nega o seu dom é ser moça de dia e se transformar em idosa à noite." Constantina não queria ser uma feiticeira, pois achava que uma bruxa era coisa do mal. Ela notava que era diferente das outras meninas, pois ela falava com falecidos, tinha sonhos sobrenaturais, premonições e muita vontade de curar as pessoas. Mas quando a sua mãe a convidava para ir ao cemitério para aprender rituais, a garota sempre torcia o nariz. Uma certa noite, Dona Lola levou a filha ao cemitério para arrancar defuntos dos túmulos. Constantina ficou tão assustada que ela saiu correndo e fugiu de casa. A menina andou tanto que ela foi parar num lugar que hoje é chamado de Campo Largo, localizado na região metropolitana de Curitiba. Numa floresta, ela encontrou uma casinha abandonada, onde ela descobriu ervas que curam. Naquele lugar, ela socorreu uma idosa que havia quebrado o braço, com chás e orações. A partir do fato, os moradores da região começaram a frequentar a casa de Constantina. Porém, sempre quando alguém chegava na casa à noite, não via a presença da menina, mas sim de uma idosa, que sempre afirmava que a garotinha tinha saído. Mas as pessoas também notaram que quando procuravam Constantina de dia, a menina sempre estava lá, mas não havia nem rastro da idosa na casa. Um certo dia, por volta das 18 horas, um menino chamado Zé foi buscar ajuda de Constantina para sua mãe doente. Então ele colocou a cabeça na janela e viu a garotinha virar uma velha. O menino saiu correndo, assustado, e contou para todos. 7. Sedutora da curva. Um certo senhor estava indo para casa tarde da noite, quando não tinha mais ônibus circulando na região. Ele tinha tomado umas a mais,
Mesmo com a visão um pouco embaçada, ele conseguiu enxergar uma mulher na curva. Ela era linda, loira e muito atraente. A mulher se aproximou do sujeito e perguntou se ele tinha um cigarro. O homem disse que não, mas a conversa não parou aí. Depois de uma longa conversa, pintou um clima de paquera e o desavisado senhor passou a mão na perna dela. Ele percebeu que ela era magra demais. Na verdade, só tinha osso. O homem olhou bem mais de perto o rosto da mulher e viu uma caveira. Desesperado, ele saiu correndo e só parou na porta de casa. 8. A mulher emparedada. Jaime Favaz era dono de uma loja que funcionava no térreo do Sobrado, na Rua Nova, em um endereço nobre do Recife. Ele era um homem muito grosseiro e vingativo. Um dia, Jaime descobriu que Clotilde, a sua única filha, tinha engravidado de um homem sedutor chamado Leonardo. Para completar a confusão, ele descobriu também que Leonardo era amante da sua esposa, Josefina. Jaime manda matar o amante. Josefina enlouquece e ele tenta casar a filha com um sobrinho. Como o rapaz não aceitou, ele colocou a filha num macabro castigo. A amarrou com cordas, cobriu com lençóis brancos e a colocou em um banheiro do sobrado. Com a ajuda de um comparsa, Jaime forçou um pedreiro a fechar a porta do banheiro com tijolos. Após passar 3 anos em Portugal, Jaime voltou para o Brasil para morar em cima do sobrado, onde ele havia colocado a filha emparedada. O casarão era atormentado por gemidos tenebrosos e por figura branca e vaporosa da filha. Até hoje, testemunhas garantem ter visto a aparição num prédio comercial na Rua Nova, no mesmo local. Ocorriam fenômenos inexplicáveis, como móveis sendo arrastados por mãos invisíveis, soturnas batidas nas paredes, além de ser ouvido também um choro lamentoso, que seria da emparedada. 9. O fantasma de Teresa Bicuda. Teresa Bicuda era uma moça malvada, que maltratava a mãe de todas as formas. Colocava a idosa para mendigar na rua, batia nela e humilhava. A maldade chegou no extremo. Teresa colocou um freio de cavalo na boca da mãe, montou nela e saiu cavalgando, em frente de todos que passavam na rua. A pobre mulher morreu, mas antes excomungou a filha desnaturada. No meio de religiosos de extrema moralidade da antiga vila de Jaraguá, Teresa Bicuda era uma aberração social. Descrente, nunca visitava uma igreja. Quando passava em frente de alguma, ela virava logo o rosto e praguejava baixinho. Trabalhava aos domingos para que o povo visse que ela não respeitava as tradições eclesiásticas. Um dia, Teresa morreu. Ela foi enterrada na capelinha do Rosário, sem cerimônia preliminar. Nenhuma lágrima surgiu de um olho. Por 3 noites consecutivas, ao soar da meia-noite, a população ouvia medrosos os gritos que soltava Teresa, pedindo que retirassem o seu corpo de dentro da capelinha. À meia-noite, em ponto, ela saía do túmulo e percorria as ruas quietas da vila, gritando desesperadamente. Os moradores viam um imenso vulto branco, correndo, deixando cair das suas vestes sujas línguas de fogo, que enchiam o ar de cheiro desagradável de enxofre. O povo quis pôr um fim ao sofrimento. Eles exumaram Teresa Bicuda e levaram o corpo já em vermes para a serra de Jaraguá. Em um lugar pedregoso, a jogaram. Um forte cheiro de enxofre encheu o ar no local. Nunca mais nasceu uma planta lá, mas também Teresa Bicuda não aterrorizou mais com seus gritos os moradores da pacata população jaraguaense. 10. Túmulo de criança afogada, em 1923, enche de água até hoje. Um fato curioso que chama a atenção até hoje da população capixaba é o caso da criança de 5 meses que morreu afogada dentro de uma bacia, em 1923. A lenda conta que o túmulo de Maria Gilda enche de água
há mais de 90 anos, mesmo em períodos longos de estiagem. O cemitério fica localizado em Santa Leopoldina. Maria Gilda nasceu em 4 de setembro de 1922 e morreu menos de 5 meses depois, no dia 19 de janeiro de 1923. A avó, Maria Zelinda, ao buscar uma toalha, teria deixado a criança sozinha em uma bacia e quando voltou, Maria já estava morta. A história da água permanente na parte oca do túmulo de Maria Gilda chamou a atenção de muitas pessoas, que consideravam o fato um milagre. Por muitos anos, caravanas foram feitas até Santa Leopoldina, com pessoas doentes em busca de cura. 11. A Missa dos Mortos. A lenda que aconteceu em Ouro Preto, em Minas Gerais, conta que o zelador e sacristão João Leite, que tomava conta da pequena igreja que ficava ao lado de um cemitério, estava deitado na cama, já de madrugada, quando ouviu um ruído na capela. Ele levantou-se da cama e dirigiu-se até a igreja, onde avistou uma claridade anormal. Chegando na capela, ele ouviu vozes estranhas que cantavam Deus nos salve, e o local repleto de fiéis rezando, junto com um padre, que estava com a nuca pelada, lisa e branca. Na época, os padres rezavam a missa de costas para os fiéis, e toda a cerimônia era em latim. Os fiéis que encheram o local estavam vestidos de roupas pretas. O padre ficou assustado com o que estava vendo, quando reparou que os fiéis eram na verdade esqueletos que rezavam e entoavam cânticos religiosos. 12. A babá e o telefone. O jovem casal contratou uma babá para ficar com os filhos, enquanto eles saíam. Depois de colocar as crianças para dormir, a babá desceu e foi para a sala assistir TV. O telefone tocou, ela atendeu e uma voz disse: "Estou aqui em cima com as crianças. É melhor você vir aqui." Ela achou que fosse trote e continuou assistindo. O telefone tocou novamente. Entre gargalhadas, a mesma voz sinistra disse: "Estou aqui em cima com as crianças. É melhor você vir aqui." Então a babá ligou para a telefonista e a avisou sobre o trote. A telefonista aconselhou que ela ligasse para a polícia. Ela entrou em contato com a polícia. Eles pediram para ela tentar prolongar a conversa com a pessoa no telefone, para que pudessem rastrear a ligação. Na sequência, o telefone tocou. A voz sinistra falou: "Eu estou aqui em cima com as crianças, é melhor você vir aqui." E ela não conseguiu prolongar a ligação. Segundo após essa ligação, a polícia liga e avisa: "Saia da casa, um homem está na outra linha." Ela desligou o telefone e se preparou para sair quando ouviu alguém descendo a escada. Então ela correu para o lado de fora, quando a polícia invadiu a casa. Lá dentro, encontraram um homem coberto de sangue, com uma enorme faca. Ele entrou por alguma janela do andar de cima e matou as duas crianças. A babá era a próxima vítima. 13. A loira do banheiro. Todo mundo já ouviu a lenda da loira do banheiro, né? Até mesmo aqui no canal. Ela aparecia em banheiro, principalmente de escolas, após alguém realizar uma sequência de ações: gritar seu nome 3 vezes na frente do espelho, chutar a privada e falar palavrões, ou mesmo dar a descarga com um fio de cabelo no vaso. Há várias versões da história, mas a versão mais aceita da lenda é de que ela teria se inspirado na história da jovem Maria Augusta de Oliveira, nascida no final do século XIX, em Guaratinguetá, São Paulo. Dizem que ela seria filha do Visconde de Guaratinguetá, que teria obrigado a menina a se casar com 14 anos com um homem influente. Nada feliz com o casamento, Maria Augusta vendeu suas joias, mostrou que tinha muita atitude e fugiu para Paris aos 18 anos. Na cidade, a jovem viveu até 1891, quando teria falecido com apenas 26 anos. O motivo ainda é um mistério, graças à desaparição do atestado de óbito da garota. Com a notícia da morte, sua família pediu que o corpo retornasse ao Brasil
e fosse colocado em uma urna de vidro na casa da família até que o túmulo ficasse pronto. Mas mesmo após a sepultura estar pronta para receber o corpo, a mãe de Maria Augusta não quis enterrá-la, pois só após ser acometida por diversos pesadelos, enquanto o corpo estava na casa que ela consentiu em sepultar a jovem. Algum tempo depois, em 1902, o casarão em que viviam deu lugar à Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, onde dizem que o espírito vaga até hoje, aparecendo com frequência nos banheiros femininos. E aí, você conhece alguma outra história de terror ou lenda urbana? Se conhece, deixa aí nos comentários. Eu também quero ficar sabendo qual é. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.